Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Fato Jurídico, uma parceria Fato Jurídico com Rede Smart de Comunicação. Eu sou o Rogério Targino e hoje nós estamos com uma convidada especial e necessária para a advocacia. Nós vamos falar de marketing jurídico. Quem vai falar sobre esse tema é a doutora Thaís Borges, advogada trabalhista da região de Osasco, há quase 20 anos de advocacia. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Finalmente a gente conseguiu alinhar as agendas e Finalmente. estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. O prazer é nosso, doutora. E do outro lado, como debatedor, doutor Alexandre Volpiani. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutor Rogério, doutora Thaís. Que honra tê-la aqui conosco. Tentamos um monte de vezes, mas deu certo. E assim, vai falar de algo que eu conheço, eu acompanho, eu dou muita risada e aprendo bastante com a doutora Thaís no dia a dia do Instagram e das redes sociais. Vai ser imperdível hoje, sensacional. Sensacional. Eu já fiquei curioso. Já pode até passar o arroba pra gente, doutora, aqui. Eu vou segui-la também. Qual que é o Isso. arroba da O senhora? arroba, o arroba é Tatá no digital, não tem erro, só existe uma. Tá no digital. Tatá no Vou digital. acompanhar. Mas nós vamos tratar de um tema que é, ao mesmo tempo, importantíssimo para nossa carreira, também é extremamente combatido e extremamente delicado. Uhum. Né? Contextualiza para a gente, doutora, como que é essa situação do marketing jurídico aqui? Explica um pouquinho para nós aqui. O marketing, alguns advogados já vinham utilizando na internet há algum tempo para fazer o marketing. Mas eu acredito que com a pandemia, muita gente foi para a internet, foi que estourou essa questão do marketing. E aí houve uma divisão. A partir deste momento, um monte de curso, um monte de gente falando de marketing, deu a impressão de que o marketing só existe na internet. E muita gente abandonou a advocacia, o marketing tradicional. Isso foi um erro, né? E o que eu tento trazer é justamente a importância de um posicionamento, de um branding, e a internet, ela não é uma opção, ela é uma ferramenta. O marketing, ele é único. O advogado, ele tem que fazer o marketing dele onde ele está, seja no ambiente físico, seja na internet. A internet só é uma ferramenta que potencializa isso assim de uma forma muito grande. E se você souber utilizar, tem aí uma grande vantagem de forma ética, obviamente, para não sofrer aí retaliações, Sanções. restrições, sanções, e que acaba muitas vezes desanimando a pessoa de continuar fazendo o marketing, né? Eu sou de uma época, nós somos, né? Somos isso. Que tínhamos realmente que ir no velório, É. no bar, nas festas de quem quer que fosse. Por quê? Não para distribuir cartão, mas para estarmos lá, nossa figura. E trabalhar isso de colocar na cabeça da pessoa que nos olha o quê? Alexandre, Thaís, Rogério, advogado. Uhum. A gente tinha muito que frequentar os meios. Em todas as conversas que nós tínhamos com as pessoas, alguma coisa a gente encaixava. Sou advogado, né? Tem isso. E não existia rede social, né? A nosso código de ética veda anúncios pagos, outdoor, o marketing tradicional, como hoje continua vedando, não mudou nada disso. Na minha visão, o que mudou, e a doutora Thaís traz bastante isso, é o quê? Ligar esse nome à profissão, fazer esse link. Sempre que eu olhei para a doutora Thaís, advogada, não vem outra coisa na minha cabeça. Ela fala de trabalhista, é trabalhista. Então, se eu tiver um problema trabalhista, eu vou para a doutora Thaís. Isso a gente tem que fazer o tempo todo. Então, eu vi a doutora Thaís colocando isso, linkando a advocacia ao nome dela, de uma forma séria, mesclada com a divertida, que chamou muita atenção. E quando eu vejo o conteúdo dela, eu falo, nossa, que bacana, cara. Tem Foi. que. É muito legal isso que ela faz, porque todo mundo sabe que a doutora Thaís é advogada trabalhista, que ela tem a comunidade dela de ajuda, graças a um trabalho dela que mescla conteúdo técnico com uma leveza de levar descontração para quem assiste ela. Então ela estourou.
Isso é bacana, é um método assim, é difícil você fazer colar, né? Isso. Se você perceber, nesse meu perfil da Tatá no digital, eu comunico com o advogado. Marketing em geral, vamos começar lá do zero. Quando um profissional ele vai se colocar no mercado, é preciso ele definir algumas coisas antes de começar o marketing. O que é o marketing? É um conjunto de estratégias que empresas e pessoas fazem, né, para promover seus serviços, seus produtos. O advogado, da mesma forma, dentro dos limites que a ordem impõe. E aí, é preciso ele estabelecer algumas coisas para não errar. Errar, sim, é impossível não errar. Todo mundo vai errar alguma coisa, vai começar de novo, não tem como. Mas se você define essas questões antes de começar o seu marketing, já vai facilitar. Primeira coisa, então vamos supor, um advogado está começando agora, sozinho, autônomo. Ele tem que definir com quem que ele vai conversar. Qual o público que ele quer? Né? Ah, mas ele tá um advogado recém-formado, não sei, ele vai atender quem bater na porta dele. Ok. Mas quando a gente vai fazer esse marketing, essa exposição em escala, para você ser escolhido, ser destacado, é preciso que você seja especialista em alguma coisa. Então, para fazer o seu marketing para uma grande escala, a custo zero, isso é a internet que vai te ajudar, através das redes sociais. E aí você pode manobrar isso de duas formas. Tem uma forma que você manobra esse marketing na internet, um pouco mais acelerado para prospecção de cliente, e que não vai construir tanta autoridade no início. E tem um outro marketing que você faz, que você, no sentido mais de construir autoridade, aí depende do seu estágio de advocacia. Se você já tem ali uma quantidade de clientes, já está estabilizado, então você pode trabalhar mais essa questão da autoridade. Um advogado recém-formado, antes, para ele ser conhecido sem a internet, era muito mais difícil, né? Com a internet fica mais fácil, mas isso não exclui. Primeiro, ele tem que ser um bom advogado na casa dele, ele tem que ser um bom advogado na rua, no bairro, na cidade, para depois querer alcançar o mundo. Não adianta ele se colocar na internet, nas redes sociais, se ele não sustenta aquilo que ele diz na internet na vida de verdade, né? Se ele fala que ele é um bom... Primeiro que ele não pode falar que ele é um bom, né? Sim. Autoridade, experiência, essas coisas, não se declara, se percebe. Então, aí a gente já vê quem faz o marketing regular, fora das regras da ordem, é que fica se declarando, e isso gera até desconfiança nas pessoas, né? Então, definiu o público que ele vai atingir, vai conversar, então, ok. Por que é importante fazer isso? Para você saber o tipo de comunicação, com quem que você vai falar, se você vai ter uma comunicação mais acessível, se você vai ter um linguajar, dependendo do lugar que você for conversar. Vou usar exemplos de trabalhistas. Claro. Eu quero conversar com que tipo de trabalhador? Um trabalhador mais de indústria, de fábrica, ou aquele trabalhador mais de escritório, bancário, por exemplo. Isso vai definir o seu crescimento na internet, sua autoridade, e vai definir o tipo de cliente que você vai atingir. Como que eu comecei na internet? Na advocacia, eu já não fiz igual você. Eu comecei trabalhando para outra pessoa. Não, mas também. Você também? Também. Ah, então. Mas aí eu fiquei... Inclusive na trabalhista. Ai, tá vendo? E eu fiquei, assim, 10 anos da minha vida lá, então eu não tive essa coisa de prospecção de cliente, não era uma preocupação que eu tinha. E aí chegou um momento que eu cansei de trabalhar para uma outra pessoa, que eu decidi ser autônoma, e aí que eu me vi diante de uma dificuldade. E quando chegou esse momento, ainda já existia internet, as pessoas já utilizavam, mas era pouco. Né? Isso começou mais... eu sempre fui ratinha de internet, mas meio atrasada. Eu não tinha me tocado que as redes sociais poderiam ser usadas como uma ferramenta de aumentar sua visibilidade, construção de autoridade, etc. A minha sorte foi que eu já tinha uma experiência de um escritório que inclusive, eu trabalho ainda junto com esse escritório. Certo. E ali eu fui ganhando a confiança das empresas, porque eu sou advogada de reclamada. Então, eu não tive essa preocupação offline. Mas aí, quando eu resolvi prospectar os meus clientes reclamantes, porque eu decidi, eu quero meus clientes reclamantes, eu escolhi não só atuar pelo autor, mas eu escolhi
uma classe de trabalhadores que foi o bancário. Tá. Falei, eu quero bancário, porque bancário todo mundo fala ações milionárias, então tá, vou no bancário. O Tatá no digital, se você perceber, eu só converso com advogados. Já consegui clientes ali, final? Poucos. Mas no meu outro perfil que eu tenho, que eu comunico com o trabalhador bancário, eu consigo muito mais clientes finais. Mas no Tatá no digital foi o que eu consegui o quê? Parceria. Que eu consegui autoridade, que eu consegui, por exemplo, mostrar o meu conhecimento e hoje eu sou convidada para palestrar em vários lugares. Então, e fora inúmeros convites para várias coisas que a gente não dá conta de fazer. Tá vendo a importância? Tanto para a prospecção mais acelerada de cliente, quanto ao posicionamento para a construção de autoridade, de um branding. Você precisa pensar. Eu, por exemplo, quando eu comecei na internet, Tatá no digital, eu não tinha esse foco de prospectar. Comecei em 2020, naquela época da pandemia, a gente sabia se ia morrer. Eu vou fazer piada na internet. Aí eu fiz o quê? Não sei se você já teve a oportunidade de ver um perfil. Eu trago os perrengues da advocacia e falo disso de uma forma divertida. Isso. E muitos advogados se identificaram e começaram a me seguir. Eu me identifico pra cara. Quem não? Não é? É uma muito loucura. dia a dia. É muito dia a dia. É muito dia a dia. E ali, como é uma coisa natural para mim, que eu não faço com esse objetivo de prospecção de cliente, eu vou compartilhando ali o meu dia a dia de advocacia trabalhista e encheu de advogado trabalhista. Aí chegou um momento que eu falei, tá bom, então agora eu quero um perfil que eu quero cliente final. Eu já sei do poder da internet, eu já sei que eu não preciso prospectar, as minhas reclamadas eu já tenho. Mas então agora eu quero os meus reclamantes, então vamos criar. E criei um perfil em 2023. O reclamante é bancário, né? Agora já tá geral. Eu já ampliei. Mas por que eu abri esse perfil? Porque era muita gente me chamando para fazer curso de marketing. Vamos fazer curso de marketing. E eu não queria, mas era tanta gente me chamando. Eu falei, mas como eu vou fazer um curso de marketing se eu ainda não prospectei um cliente? Prospectei, mas assim, sem intenção. Eu quero abrir um perfil, criar um perfil e ver se dá certo. Se tiver certo, a gente faz o curso. Aí, em janeiro de 2023, abri o perfil. Eu, advogada trabalhista de bancário na época, agora chamei o advogado trabalhista Pro. E em 6 meses, eu com quase 800 seguidores, não tinha nem 1.000 seguidores. Eu consegui fechar ali, foi em janeiro, em maio eu já tinha fechado acho que uns 8 contratos trabalhistas. E é um perfil que eu não movimentava muito, movimentei ali na hora só para fazer esse teste. E tinha tanta chamada no WhatsApp que eu não dava conta de atender. Isso é uma preocupação para quem se colocar na internet, no sentido de prospectar cliente, tem que ter. Tem que ter um comercial, porque senão vai perder. Então, o que eu consegui atender, eu consegui fazer esses contratos que me enlouqueceram, porque é inicial. Eu sou trabalhista, eu sou reclamada, estou acostumada com defesa. Então, já tenho meu banco de petições prontos. Quando eu me vi com essas iniciais de bancário para fazer, eu falei, agora. E aí fica aquela coisa. Vou delegar isso para quem? Eu não sei. Para eu delegar, eu preciso saber fazer primeiro. E eu quase fiquei louca. Por fim, criei esse perfil para fazer o curso e não fiz o curso porque não me deu tempo. E nem vou fazer. Porque eu gosto de ensinar o marketing, mas eu acho que não é uma coisa que me cabe fazer o curso. Né? Entendi. Eu gosto mais da prática, da técnica mesmo, né? Por isso que eu tenho a minha comunidade. Eu comecei um pouco antes, né? Mas o meu foco era as prerrogativas, que eu entrei nas prerrogativas em 2013, só que era Facebook na época, a rede que mandava. Uhum. E aí a gente começou a postar o quê? As nossas ações da comissão de prerrogativas. Tudo que eu fazia, pum, 300 curtidas. Era muita curtida pro Facebook. Tá vendo? Uhum. Porque o Facebook limita 5.000 e tal, né? Número de seguidores, de amigos, na verdade. E sem querer, foi crescendo. Do nada, em 2013, em 2016, eu já tinha um baita Facebook. Quase 5.000. Montei perfil 2, 3. E aí, o que eu virei? Uma referência nisso. Só que minha área ajuda. Porque quando você é referência para advogado sendo de determinada área,
Não é igual trabalhista que começa às vezes com muita ação para filtrar. O criminal não, ó. Alguém me procurou, mas essa daqui é meio pesada para mim. Uhum. Fala com o Alexandre. Pô, ele é criminalista, tal. E começou a vir para mim dessa forma. Hoje o que eu tenho, o meu foco é advogado, né? Mas diferente de você que você montou outro, tal, é bacana isso, porque tem que ter um começo. Se você não investir grana, você vai fazer um começo, vai crescer aos poucos. Aí você vai acertar uma hora na veia ou não, né? Exatamente. E é o boom que você dá. Aí, hoje o Facebook já tá bem, bem fraquinho, mas eu continuo. E o Instagram é o que me traz muita indicação de cliente pela minha área. Uhum. Se fosse trabalhista, dificilmente eu teria indicação. Ou cível, tal, né? Não é uma coisa que você fala constantemente. Eu falo de criminal. O Facebook, ele, por exemplo, eu já peguei vários clientes no Facebook porque eu participava de um grupo de aneurisma cerebral, desde a época do Orkut, aí depois foram para o Facebook, e a mesma turma. E eu era a única advogada que ficava ali conversando, então aí sempre tem alguém com algum problema. Só que naquela época eu ainda trabalhava no escritório para outra pessoa. Então eu não tinha essa mentalidade de empreendedor. Enquanto você não tem a mentalidade de empreendedor, não adianta que as coisas não caminham, ou caminham para um outro sentido. A minha também não era, eu só queria divulgar o que a gente fazia nas prerrogativas. Doutora, sou um jovem advogado. Uhum. Quero montar meu escritório, quero ter meu posicionamento digital, posicionamento físico, mídias digitais. O que eu faço? Acho que essa é a grande questão, né? Aí que não quer calar para quem está nos assistindo. Quais os primeiros passos? Eu preciso ter TikTok, eu preciso fazer a dancinha, tem que fazer essas coisas? Me explica direitinho. É opcional. Eu tentei perder seguidor. Sério? Porque... Não leva jeito, entendeu? Mas, traz essa luz pra gente aqui, só para entender quais as mídias que a senhora recomendaria para um posicionamento. A senhora falou de branding algumas vezes, para esse branding, para construir esse posicionamento, seja físico, seja digital. Explica pra gente, doutora. Olha, eu que aí a senhora está dando o pulo do gato, mas de uma forma em que o jovem consiga pelo menos fazer os primeiros passos ali, alguma coisinha assim. E não errar, né? Porque muito jovem trupica no TED logo de cara. Eu brinquei da dancinha, mas é justamente o que está acontecendo, né? Há muita crítica ao advogado da dancinha, mas há pouca gente explicando o que ele deve fazer corretamente. Então não adianta nós batermos no advogado da dancinha, porque ele acha que está fazendo certo. Só que ele não está vendo também. Tem um código de ética. Desculpa, tem um código de ética. Mas é mais fácil criticar esse colega ou é mais fácil chegar para um canal como esse aqui agora e falar, olha, faça dessa forma? É mais fácil explicar. O jovem advogado entrou agora no mercado. Primeira coisa que ele tem que fazer é decidir. As pessoas têm medo de escolher uma área, mas tem que escolher uma área, principalmente se for para as mídias. Então, escolhe uma área, primeira coisa. O branding é importante a pessoa alinhar, que parece besteira, mas não. Tem que definir os seus valores renunciáveis e irrenunciáveis. Porque na hora que você for colocar em prática, que você vai ver outra pessoa fazendo alguma coisa, a dancinha é uma coisa que funciona, mas de repente é contra os meus valores. Então, não adianta eu olhar um advogado que está ganhando dinheiro fazendo a dancinha e eu achar que eu tenho que fazer igual se isso não vai contra os meus princípios e os meus valores. Então, eu vou ficar ali frustrado. Então, é definir quais são os meus princípios renunciáveis e quais são os irrenunciáveis. Porque os renunciáveis, o que são princípios e valores? São coisas que a gente traz da nossa vida, da criação. Então, não existe certo e errado, né? Então, definir, o que eu posso ajustar, eu melhoro. Por exemplo, eu sou uma pessoa introspectiva, né? Eu não sou uma pessoa de chegar e conversar nos lugares e frequentar. Eu sempre fiz isso, mas na raça, porque tem que fazer. Agora tem gente, eu não gosto de fazer, mas tem que fazer, né? Não é questão de gostar, meu amor, você tem que fazer. Você é um advogado, você trabalha com pessoas. Para as pessoas te contratarem, você precisa ser conhecido. Então, o advogado, ele define isso, vê a questão dos seus valores, vê o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer, escolhe o seu público e aí vai produzir o seu conteúdo. A questão da dancinha. Do meu ponto de vista, o que o Código de Ética fala? Que a advocacia, ela prima pela... Ai, gente, qual que é a palavra que agora me fugiu?
questão dos valores, da É, dignidade, da advocacia, da seriedade. da são seriedade, da isso. sobriedade. Pronto, a Sobriedade. sobriedade. A dancinha, ela afeta a sobriedade? Depende da dancinha. É. Esse é um assunto interessante que eu já fui procurar, jurisprudência do TED e tudo. Então, há entendimentos que sim, tudo depende, né? O que não pode mesmo é resultado, autopromoção, aquela venda ativa. Tabela de valores. Tabela de valores. Esses dias eu vi advogado do Marçal. Gente, não pode na bio. Eu nem sei se ele era mesmo, mas assim, é uma coisa que não pode. Eu já vi em esses grupos que você disse, né? É. Criminal. Advogado postar habeas corpus tanto, progressão de regime tanto, Não, defesa preliminar, processo pode. inteiro, custódia, desse jeito. Isso não pode mesmo. Não pode mesmo. Pode. Eu conheço uma advogada que ela não faz dancinha, mas ela faz. Toca aquelas musiquinhas de trend e ela fica falando sobre direito de família. Aí aponta, né? E a Vai ponta, aparecendo. faz a dancinha, assim, mas não aquelas dancinhas tipo do tubarão. Sim. Teve um advogado ou estagiário que fez negócio do tubarão. Aí veja, não sei se ele é estagiário ou se ele é advogado. Ele estourou não sei quantos mil seguidores. Mas ele vai conseguir cliente final? Não vai. Tem advogado que faz dancinha, que faz isso aqui, mas ele não quer cliente final, ele quer ser celebridade. É isso. Ele quer ser uma Deolane da vida. Ele quer vender algum tigrinho, ele quer vender alguma. Ele não quer advogar ativamente. Ele quer só fama, seguidores e o que vem disso, que é divulgação, promoção de alguma coisa, essas coisas. Enfim. E eu conheço advogada que está advogando e que faz essas dancinhas. Por exemplo, eu não faria por quê? Não levo jeito para coisa, eu não faria esse tipo de dancinha. Mas ela começou do zero. É um exemplo que eu conheço, que eu posso falar que eu conheço. Ela terminou a faculdade em 2018. E em 2019, ela começou a fazer uns vídeos no TikTok. E aí foi crescendo. E hoje ela está crescendo tanto a advocacia como a vida, né? Ela está, assim, em ascensão só com o marketing digital, digamos assim. E fazendo, de certa forma, um conteúdo de dancinha. Ela não fica fazendo conteúdo técnico, explicando as coisas para as pessoas, porque isso não vai reter a atenção das pessoas. Né? Se ela fizer um conteúdo muito técnico, ela encontrou uma forma de chamar a atenção das pessoas. Quem está nas redes sociais, no Instagram, no TikTok? Não é quem quer ver um conteúdo denso, técnico. Quem quer ver esse tipo de conteúdo, sei lá, vai para o LinkedIn, vai para o YouTube, vai para outro tipo de rede social. Aí você escolhe o seu jeito. Qual que é o seu jeito? Você tem um jeito mais descontraído? De repente, no TikTok, você gosta de fazer um conteúdo mais denso? Então vai para o YouTube. Posta artigos no LinkedIn, no Jus Brasil. É assim que você vai. Você tem que, por isso que é importante ver quais são os seus valores, seus princípios, as suas características, né? E escolher a melhor forma de se comunicar com o público. Se você está em rede social tipo Instagram, TikTok, o seu conteúdo vai ter que ser raso para atrair as pessoas. Porque existem, né? Aquela coisa da venda, do topo do funil, meio e fim. Então, se você quer atrair as pessoas para esse tipo de rede social, TikTok, Instagram, tem que ser um conteúdo mais raso. Um conteúdo mais popular. É a coisa da trend. Não necessariamente você vai precisar fazer dancinha, mas você vai precisar fazer alguma coisa do momento, comentar sobre uma coisa do Big Brother, eu não sei, que é o que tá... Eu vi um advogado fortão, ele falava de direito trabalhista, não sei se já viu fortão, e sem camisa, todo tatuado. Ai. O cara tinha seguidor pra caramba, curtida 100 mil. Mas será que ele tá conseguindo cliente Eu final? não sei. Eu achei, falei, caramba, aí não, né, amigão? Mas tudo bem, cada um, né? Então, Era complicado. Então, essa forma dele se posicionar, ele vai atrair um público. Ele escolheu se posicionar assim, ele vai atrair um público. Se der certo pra ele... Ele falava bastante de doméstica. né? Se der certo pra ele, não quer dizer que ele tá errando, se estiver dentro do código de ética. Cara, Porque aí eu acho que já quebra a questão da sobriedade. eu acho também. Quebra algumas coisas. Essa questão da sobriedade é aquela coisa muito subjetiva que
Você só vai saber no final das contas, depois que você fizer, e você eventualmente responder um processo, o que vai depender da terminar. turma que cai, né? turma. Eu fiz umas publicidades, eu tava de sunga. Oi? Não colou. Não ganhei nenhum cliente de Não. sunga. Você não foi nem bloqueado? Devia ser. Seu Instagram tá ativo ainda. Pois é. É complicado. Ele é professor de mergulho, mas ele não faz isso. Se ele fizesse isso, ele não tava aqui. Pois é. E aí eu conheci essa advogada e também conheci pessoalmente uma advogada da mesma época que eu. Então ela tava lá na advocacia dela, já tava morna, aqueles clientinhos pingando, não tava legal. É. Aí ela resolveu ir pra internet. E como que ela já não faz dancinha, não faz nada, ela responde caixinha de pergunta, mas ela não se limita a responder as caixinhas de pergunta. Ela imprime nas respostas a opinião dela, o jeito dela, a característica. É isso que a diferencia dos demais. É. E assim, o escritório dela hoje ela já não dá conta. Ela já tem 2 pessoas trabalhando para ela, então a advocacia dela, depois que ela se posicionou na internet, mudou radicalmente. E o conteúdo dela já não é o da dancinha. Entendi. É o de responder as caixinhas de pergunta e aquela coisa que rede social, Instagram, TikTok, é de relacionamento. Então, se você for só técnico, provavelmente você não vai conseguir atrair as pessoas. Algumas sim. Aí você fez o conteúdo de atração, depois você precisa fazer um conteúdo técnico, porque a pessoa te seguiu porque te achou engraçado, achou bonitão o outro lá sem camisa. Mas se ele não provar que ele é um bom advogado, ele não vai conseguir também fechar contratos. Sim. Que é o que importa, né? Doutora, nós estamos caminhando para os nossos 3 minutos restantes aqui. É muito rápido, verdade. Passa voando e o Adriano fica bravo ali se a gente não cumpre o horário. Ele começa, olha lá, fazendo aquela cara dele lá, mas é ele quem dá o comando. Ursinho, A senhora pô, viu ali. nervoso. O Adriano é um querido, para quem não conhece. Um dia eu vou virar a câmera aí para o pessoal conhecer o Adriano ali. Não, ele fez o primeiro podcast conosco. Verdade, tá lá no Tá nosso primeiro podcast. Tá Verdade. conosco. Eu vou pedir para que a senhora, doutora, por gentileza, passe suas considerações finais para aquela câmera, E a dá dica um de ouro. recado, dica de ouro aí para a jovem advocacia, para quem está entrando no mercado. Bom, meu conselho como eu já falei aqui no começo, você que está entrando no mercado agora, quer fazer o seu marketing, se vai usar ou não as redes sociais, entenda que as pessoas estão procurando as outras na rede social. Te procurou, você tem o seu escritório no Google, achou seu escritório, achou você no Google. Ele vai lá na sua rede social para saber quem é você. Então, mantenha a sua rede social bonitinho para que a pessoa olhe e entenda que você é um advogado que atua em área X. Então, é importante ter uma rede social bonitinha, organizada, mostrando que você é um profissional, escolher a sua área de atuação, escolher com quem você quer falar, a forma que você quer comunicar e estudar o código de ética, porque muita gente tem medo de fazer porque desconhece o código de ética. E tem muita gente que denuncia porque também desconhece o código de ética. Então, estude o código de ética, não deixe de estudar marketing, branding, essas coisas, porque isso, com a internet, veio como se fosse assim, na minha época, né, eu teria tido, eu acho que talvez outro início na minha advocacia autônoma antes, porque é uma oportunidade de te dar visibilidade muito maior do que há 10, 20 anos atrás. Aproveite dessa ferramenta de forma ética e vai para o abraço aí, muito sucesso, porque com certeza, se você se dedicar, não é fácil, não é miojo, né? Demora, o resultado não é assim de uma hora para outra. Acelera um pouco? Sim, mas não é de uma hora para outra. Então tem que ter o quê? Foco, persistência e tem que ter uma meta, um objetivo e com jeitinho você vai conseguir chegar com certeza. Maravilha, muito obrigado, doutora. A verdade é que a internet ela tem a capacidade de potencializar exponencialmente qualquer escritório que acabar investindo nesta área, né? A internet trouxe essa possibilidade. Hoje você é um nobre desconhecido, de repente, daqui 2 meses você está com o escritório sem dar conta, graças à internet. Isso é bacana. Falamos isso no workshop recente que tivemos. No meu painel eu comentei, hoje o advogado ele não está mais limitado à territorialidade. Não pode trabalhar de Dubai, atendendo clientes via ligação, via meeting, enfim.
Tá sensacional. Doutor Volpiani, suas considerações Não finais. vou estragar o que vocês dois brilhantemente falaram, não. É só agradecer a Tatá por estar aqui conosco, doutora Thaís. Chama ela de Tatá porque estou acostumado. Estamos, né, advocacia. Mas obrigado por ter vindo, por ter estado conosco. Espero que volte sempre em muitas outras oportunidades e muitos outros lugares. Volto, com certeza. Só me convidar, hein? Demorou. Me convida pro workshop. Já está Fechou. convidado. O próximo workshop tem que participar, sem Muito dúvidas. obrigado, viu? E nós Imagina. queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham. Vamos pedir para que você indique para seus amigos, recomende aqui o Fato Jurídico. Graças a Deus nós estamos trazendo conteúdo de altíssima qualidade para os nossos colegas. E essa é a proposta desse workshop mesmo. Um grande abraço a todos, fiquem